Olá, galera do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano Lima e estou aqui para dar continuidade ao conteúdo. Hoje veremos a Primeira Guerra Fria, que vai do ano de 1945 a 1956. Para alguns historiadores, o marco inicial da Guerra Fria ocorreu ainda no ano de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o conflito estava praticamente decidido e as potências do eixo estavam prestes a ceder. Os Estados Unidos ordenaram um ataque ao Japão. A estratégia de ataque contou com um armamento ainda desconhecido, a famosa bomba atômica. Ela foi lançada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, a fim de conseguir minar a resistência local contra o avanço dos aliados. Hoje, no entanto, alguns historiadores justificam que os Estados Unidos, na verdade, não estava querendo conter a resistência japonesa, pois o Japão estava praticamente entregue. Era uma questão de tempo acabar a guerra contra o Japão. O que estava realmente em jogo era a exibição do poder nuclear americano ao mundo, ou seja, também aos soviéticos. Obviamente que naquele momento a União Soviética não tinha condições nenhuma de arcar com a nova disputa. Embora tenha saído vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética deixava com o fim da guerra um saldo crítico de perdas. Além dos milhões de mortos, agora faltava a mão de obra para o retorno das atividades econômicas nacionais. Por sua vez, os Estados Unidos deixavam o conflito em condições infinitivamente superiores ao rival soviético. Para começar, vale lembrar que não houve combate interno no território norte-americano, com exceção do bombardeio das bases de Pearl Harbor, no Havaí. Diferente do que ocorreu na União Soviética, que houveram vários conflitos, batalhas, que deixou praticamente grande parte da União Soviética devastada. Mesmo com tantas perdas, a União Soviética ainda era considerada uma grande potência militar e econômica da época. Os Estados Unidos e as medidas para a reorganização do mundo. Com o mundo polarizado, a Guerra Fria envolvia a destruição do sistema alternativo. Era preciso enfraquecer o oponente e garimpar aliados. A partir dessa lógica, os estadunidenses buscaram organizar o mundo capitalista a partir de duas medidas: a doutrina Truman e o plano Marshall. A doutrina Truman recebeu esse nome graças ao presidente Harry Truman, que promoveu a ideia de uma política favorável às nações livres contra a dominação de governos autoritários. Em outras palavras, os Estados Unidos auxiliaram os países que quiseram combater o comunismo. Já o Plano Marshall foi um auxílio econômico aos países destruídos com a guerra, a fim de reerguê-los e estreitar os laços políticos e econômicos com as nações aliadas da Europa. Resumindo, ambos eram uma tentativa de bloquear o avanço socialista. Essa prática ficou conhecida como a política de contenção norte-americana para com a União Soviética. O avanço soviético. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética precisou estabelecer bases mínimas de sobrevivência. Era preciso tempo para a recuperação dos domínios soviéticos. O regime de Stalin conseguiu, com um grande esforço humano, superar as perdas materiais. Um exemplo de tal superação deu-se no ano de 1949. Quando, 4 anos depois do fim do conflito, a União Soviética conseguiu dominar a tecnologia destrutiva da bomba atômica. O domínio da bomba possibilitava várias esferas de análise. Por um lado, mostra que muitos dos recursos utilizados pelos soviéticos no pós-guerra foram investidos no setor militar, o que mais tarde resultaria na ascensão da União Soviética como potência militar já na segunda metade do século XX. Por outro lado, a grande vantagem norte-americana de possuir a bomba teve como consequência várias potências construindo ou obtendo força nuclear que era suficiente para a destruição da humanidade. O risco de uma guerra atômica transformou a tensão em um equilíbrio de terror. Ambos os países se armam, têm chances reais de destruição
mútua. Mas, sabendo dos efeitos definitivos de tal conflito, evitava-se um conflito direto, embora o medo de uma possível guerra persistia em todo o período, apavorando a população. Esse período ficou conhecido como o período da corrida armamentista. É o período no qual as duas potências procuraram se armar para proteger-se de uma nação, uma da outra, na verdade. Os Estados Unidos e a União Soviética investiram na indústria bélica, assim como na indústria e na tecnologia espacial, em uma espécie de corrida para demonstrar maior poder. Tais investimentos elevaram a atenção com relação a um conflito direto entre as duas potências. Primeira Guerra Fria. Principais acontecimentos. OTAN e o Pacto de Varsóvia. Foi no período inicial da Guerra Fria que surgiram sistemas de defesa entre os dois blocos. Em 1949, houve a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela reunia, sob liderança dos Estados Unidos, os países europeus não integrantes da esfera de atuação soviética. Como resposta à OTAN, foi criado o Pacto de Varsóvia em 1955, que era uma aliança militar entre os países na área de influência da União Soviética. Crise de Berlim. A cidade de Berlim, na Alemanha, foi sem dúvidas uma das cidades que viveu a Guerra Fria em sua plenitude. No ciclo das grandes conferências do fim da Segunda Guerra Mundial, foi decidido que a Alemanha seria repartida entre os países vencedores, no caso os aliados, entre os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética. No acordo, Berlim ficou em uma situação especial, foi dividida entre todos esses países. Mais forte que a divisão nacional, havia uma divisão ideológica no território. A cidade foi repartida e a metade foi controlada pelo sistema capitalista e a outra metade pelo sistema socialista. Berlim tornou-se uma vitrine de propaganda. Qual dos dois regimes era melhor? Pensando nisso, as potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos, começaram a investir maciçamente na parte ocidental, ou seja, na parte capitalista da cidade. O intuito era mostrar a superioridade do capitalismo. Como na época a União Soviética estava se reconstruindo, sem a possibilidade de grandes investimentos no lado oriental de Berlim, os moradores passaram a ir para o outro lado, que era o lado mais próspero. Como forma de combater tal situação, a União Soviética cortou a via de acesso terrestre que levava mantimentos e outros produtos para Berlim Ocidental, criando a chamada Crise de Berlim. Para não deixar Berlim Ocidental sem mantimentos, os estadunidenses passaram a abastecer a cidade por meio de uma ponte aérea. Em 1961, os soviéticos criaram o Muro de Berlim, uma barreira física que impedia a livre circulação entre as áreas orientais e ocidentais, contrariando a decisão acertada na Conferência de Potsdam. O muro, no entanto, foi a única saída que a Alemanha Oriental encontrou para cessar o êxodo de civis para o lado ocidental. Esse primeiro momento da Guerra Fria mostra a influência total dos Estados Unidos em relação aos países latino-americanos. Não só na América Latina, como também na Ásia. É nesse período que vai eclodir várias revoluções, várias ditaduras militares, vários golpes de Estado, exatamente influenciado pelo poder dos Estados Unidos. Automaticamente, pelo outro lado, as forças revolucionárias trabalhistas dos países também se armaram e começaram vários e longos processos de revoluções no todo o mundo, no todo o globo terrestre. No caso, em todos os continentes, no continente americano, no continente asiático, no continente africano. É nesse período que vamos ter várias guerras. Não é um conflito direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas várias das guerras ocorridas na metade do século XX foram influenciadas por essa bipolaridade política e econômica e também ideológica. Então esse é um tema para a próxima aula, que eu vou dar continuidade com a Guerra da Coreia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A leitura está nas páginas 6, 7 e 8 e vocês vão responder a seguinte questão:
Quais são as principais semelhanças e diferenças entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN? Respondam no meu privado. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Se vocês não entenderam o conteúdo, qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp no privado. Então essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima semana.